né? Olha, É, bem curioso. E, quer dizer, doutora, hoje em dia, ninguém se internaria porque viu um OVNI, né? verdade. Ainda mais o Pentágono e o governo americano dizendo que eles não são feitos pelo homem, É, hoje em já, dia, né? agora, esse tabu, acho que tá, depois dessa Está do Pentágono, caindo, tá já caindo, caiu, né? Eu acho que hoje em dia não, caindo. não vira mais chacota a ninguém, né? Sim, por Doutor, conta eu da queria saber mais ou informação da menos. internet. É, eu queria saber mais ou menos assim, quais são as camadas que vocês vão tirando na história da pessoa até a senhora pensar assim, não, esse aí sofreu uma abdução mesmo. O Não, eu mesmo que eu nunca. quero dizer, no sentido assim, não que a senhora tenha certeza de que ele foi levado por extraterrestre, mas no sentido assim, não foi um trauma de infância, não foi, Veja sabe? bem, eu sou uma profissional da saúde mental. Meu doutorado é justamente em transtornos mentais e psicopatologia. Se eu não souber diferenciar, quem vai saber? É, pois é, Entendeu? Então, assim, entendi. para mim, eu tenho os mecanismos, alguns indícios que acontecem, até numa entrevista inicial, que faz com que eu perceba o que está acontecendo com a pessoa, se ela já vem com transtorno. E agora, sim, é uma junção de coisas, né? É anamnese profunda, é raporte, é histórico, se a pessoa teve alguma internação psiquiátrica ou não, se ela teve distúrbios na família, né? Qual é a coerência cognitiva dela, como que ela se porta, como que ela se veste, como ela se fala, né? Se essa narrativa que ela traz vem recheada com outros tipos de evidências. Então, às vezes, ela Entendi. não vem só com a história, né? Ela vem com fotos, com objetos, com o marido, constatando o que ela falou, com o filho, Olha. com o vizinho, Mas com... isso quando chega com um acompanhante assim junto, a pessoa viu ela ser levada ou é só para constatar assim, não, ela está perturbada mesmo, ela não bebe, não, sei lá, não usa droga, é Não, isso não, mesmo. às vezes o marido fala, não, eu vi também, eu estava junto lá. Viu também. Vem como testemunha, às vezes a pessoa traz, né, porque se sente constrangida de vir contar a história sozinha, traz alguém junto, né. Certo. Se é verdade ou não é, para mim, que sou psicólogo, não é o mais importante, né? É mais importante a saúde mental do paciente. Então, eu vou ver o que está acontecendo com a pessoa. Se o que está acontecendo com ela é um transtorno mental, ou se existe algum indício de que ocorreu alguma coisa anômala com aquela pessoa, independente do que seja, né? Entendi. Então, muitas vezes, ela traz uma série de evidências que corroboram para levantar a hipótese que uma coisa anômala aconteceu com ela. E ela está falando, eu fui abduzida, por exemplo. Eu fui levada Tá. contra a minha vontade. Então, assim, eu tenho que considerar, né? E aí depois fazer toda uma investigação, uma análise profunda. É claro que de casos e casos e casos, sempre tem aqueles casos hot, aqueles casos quentes, que são aqueles que vêm assim com muita evidência, né? Certo. Porque assim, o que é prova para a justiça, por exemplo, um testemunho da abdução, do que a pessoa está contando, pode ser até uma prova concreta para a justiça, né? Por causa de uma testemunha, você pode pôr na cadeia uma pessoa por 30 anos, né? Agora, para Certo. a ciência não é assim. A ciência precisa de dados, de provas, de replicação, que aquele É. fenômeno possa ser replicado em qualquer lugar do planeta. E o problema do fenômeno UFO é que ele não acontece quando você quer. Não dá para você ver ele dentro do seu laboratório. Não. E da questão também de abdução, né, das narrativas, não é quando você quer. A coisa acontece anomalamente, em qualquer momento, em qualquer lugar, e você não tem como ter um ambiente controlado para fazer um estudo científico da coisa. Então, você tem que fazer com muita cautela, com muito critério. Né? Tem como Certo. estudar? Cientificamente tem. Eu estou estudando. Né? Mas não é Tem que, fácil. tem que esperar o paciente chegar no consultório da senhora, né? Sim, não só paciente, tem que fazer uma série de coisas, né? Tem Sim. instrumentos de avaliação, você tem que saber o que está acontecendo. E aí você levanta a hipótese, espera aí, alguma coisa anômala aconteceu. Não foi trauma, não foi abuso, não foi estupro, não foi isso, não foi nada. É uma outra coisa. Então vamos
levantar hipóteses e vamos seguir essas hipóteses. E aí, certo. muita coisa vem. Eu tenho muito material, inclusive nessa palestra que eu dei lá na Serra da Beleza, que o Arthur Paulo me chamou, eu apresentei um monte de evidências dos pacientes, desde radiografias de Aparecer implantes. até objetos e etc, etc, etc. Né? A senhora não tem aí nada no computador para mostrar para a gente, compartilhar para a gente agora, né? Eu acabei... eu tenho sim, mas eu prefiro não compartilhar, porque eu vou estar apresentando no congresso, nesse que vai ter de Peruíbe, vou apresentar no congresso que vai ter no Rio de Janeiro ano que vem, né? Porque aí eu vou explicar detalhadamente, não é só o objeto. O objeto, ele tem que estar junto com uma série de coisas para você, com contexto, para você entender o que aquele objeto significa. Né? Entendi. E esses implantes, a senhora chegou a pedir para algum paciente retirar e entregar para a senhora guardar e documentar? Sim. A senhora tem físico eles, então? Tenho, está no laboratório para análise. E chegou a analisar se deu algum resultado, o material deles? Vamos dizer que 50% a gente já tem um parecer, né? Mas como teve a pandemia e o laboratório fechou por conta da pandemia, né? Agora que está retomando, e eu tenho que esperar, né? A pessoa lá, porque ela faz isso quando ela tem tempo lá, e a investigação lá é muito caríssima, para me devolver os resultados. Mas tem sim, não só tem objetos, como também tem implantes nos meus pacientes que não foram tirados. Estão lá ainda, que a pessoa não quer tirar, mas que na radiografia, na tomografia que eu solicitei, está lá. Aparece. Eu já li também que tem... E dá para perceber que é um objeto anômalo. Agora, a principal ciência, aquilo precisa ser investigado com microscópio, com técnicas, né? Ver do que ele é composto, né? Se existe materiais e tudo mais, né? Sim. Eu já li que existem até implantes que aparentam ter propriedades orgânicas, né? Que sim. Ao perceber que ele vai ser retirado... Acho que uns 15 anos atrás, eu acompanhava muito o Dr. Roger Leir. Ele era um médico americano que ele retirava implantes das pessoas lá nos Estados Unidos, né? Ele fez estudos com aparelhos, também medindo, né, voltagem, medindo radiação. E quando ele veio no Brasil, ele veio para fazer um trabalho com uma pessoa que se dizia abduzida também e que tinha chip. Inclusive, nós fomos no programa do Ratinho, eu tenho isso, fita, que eu apresento em congresso. E então, estava tudo agendado para a gente fazer a retirada, né? O Dr. Roger Lee iria voltar, mas aí ele acabou falecendo, né? O Dr. Roger Lee faleceu. E quem está mexendo muito com esses implantes, acho que é o Beryl Sims, lá nos Estados Unidos. Ele tem uma coleção, uma caixa, cheia de implantes. Assim. E segundo ele falou que tem os implantes biológicos, que segundo ele são implantes que são colocados na pessoa, mas que com o tempo ou ele adere ao organismo da pessoa e fica fazendo parte, ou ele se dissolve, ou muitas vezes ele é retirado novamente. Então, nem todos os implantes que são colocados ficam, eles se retiram também, me parece. Acontece esse tipo de coisa. Né?